Vamos dar um tchau lá para a galera da internet? Estão lá na internet, em várias partes do mundo. Vira para trás aí, dá um beijo. Você que está na internet, um beijo da Igreja do Recreio. Se está aqui pertinho, vem para cá. Se está longe, Deus abençoe. Quero convidar você a essa outra mensagem sobre os pensamentos de Deus. Nós vamos hoje ler um salmo. O salmo de número 51. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, não te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Que salmo maravilhoso. Irmãos, uma das coisas que mais adoece, nós estamos terminando hoje um congresso sobre espiritualidade e saúde emocional, e uma das coisas que mais nos adoece são pensamentos de culpa. A culpa destrói, a culpa maltrata, a culpa esmaga. Um dos livros que mais marcou minha vida há muitos anos atrás foi de um psiquiatra suíço chamado Paul Tournier, que escreveu de uma maneira esplêndida uma tese sobre a culpa e a graça de Deus. Só a graça de Deus pode resolver esse problema dentro de nós. Mas, gente, nós ficamos pensando, como é que a culpa se desenvolve? Atenção, a culpa chega por uma decisão errada. A culpa domina porque nós começamos a ter a consciência de que algo que fizemos não deveríamos ter feito. Mas nós vamos colocar aqui uma linha divisória.
O salmo que nós acabamos de ler é de Davi. Ele não pensava assim. O Salmo 51 é irmão do Salmo 32. Os dois salmos foram produzidos nas entranhas do rei. E mais uma vez eu chamo a atenção que eu não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando do rei de Israel. Uma das grandes belezas do livro de Salmos é que o livro de Salmos expõe as profundezas da alma do homem. Não foi somente Davi que escreveu Salmos. Há pessoas que acham que somente Davi escreveu Salmos, de maneira alguma. Há salmos na Bíblia de várias autorias. Mas o Salmo 51 que nós lemos, belíssimo, irmão gêmeo do Salmo 32, eu queria que você depois lesse. É um salmo que fala de um processo de transformação da mente e dos pensamentos de Davi. Eu vou contar para você um pouco o que aconteceu para ele chegar nesse momento. Davi, e esse é um momento perigoso, quando nós achamos que está tudo dominado na vida, quando nós pensamos que nós não temos mais possibilidade de falhar, ele tomou decisões erradas. A primeira decisão errada que ele tomou na vida dele foi estar no lugar errado, na hora errada. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas decisões. A vida, gente, é feita de muitas escolhas e decisões. E há decisões que trazem consequências menores, mas há decisões que trazem consequências graves, consequências maiores. Há decisões que nos trazem consequências, que nós as levaremos até a morte. Portanto, é muito importante que quando você tomar uma decisão e fizer uma escolha, você saiba o que você está fazendo. Deus deu a nós uma competência que está dentro do pensamento humano, da volição humana, chamado arbítrio, a vontade. Você pode decidir. Você pode dizer não, você pode dizer sim, mas assuma todas as escolhas que você fizer na sua vida. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, diz a Escritura. Não importa se depois temos pena de uma pessoa que escolheu mal, que andou errado, que cometeu o que não devia ter cometido. Nós podemos até ter comiseração dela, mas o fato é que as consequências das atitudes e das decisões erradas permanecem. Davi, ao invés de estar na batalha com seu povo, com seus soldados, ele resolve tirar folga no palácio e vai para o terraço. Contempla e olha para a casa de um amigo. E na casa deste amigo ele vê uma bela mulher que tomava banho no terraço. Não me perguntem como isso aconteceu. Não culpem a mulher, por favor, que nós não temos detalhes. Mas na verdade, Davi olha e Davi cobiça a mulher de Urias, um dos chefes do seu exército. Arrogante, autoritariamente, porque um rei naquela época, e houve épocas na história de Israel, em que a poligamia tomou conta, apesar de não ser ela da vontade de Deus. Mas a poligamia tomou conta de épocas na história de Israel, e esta era uma época. Um dos filhos de Davi, chamado Salomão,
tem, meus irmãos, a audácia de chegar a ter 700 esposas e 300 escravas concubinas. Misericórdia! Aquela piada tradicional que todo mundo lembra, pastor, eram 1000 sogras. Se fosse isso. Uma vez no Egito, conversava com um egípcio. O Egito você pode ter 4 esposas, e na Arábia Saudita 6. É uma lei. Mas 80% dos casamentos são monogâmicos. E eu perguntava para o egípcio por quê. Se você pode ter 4, por que você só tem uma? Ele disse, porque é caro. A lei egípcia diz, se der um carro para uma, tem que dar para as 4. Se der um micro-ondas para uma, tem que dar para as 4. Se der um vestido para uma, tem que dar para as 4. Então é melhor ficar com uma só. Salam aleikum, disse ele. Davi podia ter qualquer mulher pelo tempo da poligamia, mas vejam a maldade do coração, ele vai e cobiça a mulher de um amigo, de um soldado seu. A Bíblia diz que um pecado, um abismo chama outro. Quando a gente está ruim, vai se afundando. É isso que a Bíblia diz. Você pensa que está ruim, pode piorar. Como se o inimigo fosse abrindo valas na sua frente. E então começou a acontecer uma série de catástrofes mentais, pensamentos demoníacos. Porque para azar dele, aquela mulher chamada Betseba engravida. E agora ele está diante de uma situação escandalosa. Ele era rei e ele pensa. Vejam onde vai o pensamento contaminado, carnal de uma pessoa. Ele pensa, vou trazer Urias do fronte de batalha e vou fazê-lo dormir com a sua própria mulher. Para que ele pense que o filho que está no ventre dela é dele. Porque a mulher vai à casa de Davi e declara, o encontro que tivemos gerou consequências, eu estou grávida. Ele manda como rei trazer o capitão, e diz para o capitão o seguinte, vai para casa, você deve estar cansado, meu filho, sua esposa está lá esperando você, vai para casa, fecha a porta e acredita que Urias foi para casa. Urias pensa outra coisa, veja o que é o pensamento humano. Como eu posso estar com a minha esposa, feliz no meu leito, sabendo que os meus guerreiros lutam no campo de batalha e o meu rei está no palácio? A Bíblia diz que Urias ficou na porta e não foi para casa. O plano deu errado. Davi acorda de manhã e pergunta, não fostes para casa? Mas vejam que o abismo do pensamento e o pensamento humano, carnal, ele vai se aprofundando, ele tem um outro plano diabólico. Eu estou falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Depois vocês vão entender por que ele é chamado assim. Eu vou dar vinho para este homem, ele se embebedará e ele então cairá na farra com a esposa, e assim ele fez, e gente, nem bêbado funcionou. Urias se embebedou a noite inteira, e só dizia uma coisa na porta de casa, eu não vou, não vou. O plano de Davi dá errado pela segunda vez, e o pensamento vai mais longe, não tem outra opção. Ele não bebeu,
Ele não foi, eu vou matá-lo. Escreve uma carta a um comandante superior e entrega na mão de Urias. E diz: Urias, entrega ao comandante maior. E a carta que Urias levava nas suas mãos era uma carta de sentença de morte contra ele mesmo. Deus estava vendo tudo isso. Deus estava vendo a maldade, Deus estava vendo a artimanha, Deus está sempre vendo o pensamento ruim das pessoas, Deus está sempre vendo a maldade das pessoas, Deus está sempre vendo aquilo que o homem pensa de diabólico. Urias inocentemente leva a carta como sentença de morte, entrega na mão do comandante que, obedecendo ordens do rei, o coloca na frente da batalha. Obviamente Urias é alvejado e morre. Vem um mensageiro trazer a notícia ao rei de que o seu amigo havia morrido, mas como um abismo chama um outro, a insensibilidade, a maldade estava no coração do rei, e ele disse: o que eu posso fazer? Um dia nascemos, um dia morremos. Mas Deus não se agrada daquilo. E meus irmãos, às vezes um pensamento diabólico que chega, que é plantado, que o diabo também enxerta na tua cabeça, vai trazendo a você desgraça após desgraça, muitas coisas que deram erradas na sua vida, na minha vida, foram frutos de nossas escolhas e de situações que nós plantamos. E nos pensamentos humanos e carnais, nós fomos dando vazão, e uma desgraça chamou a outra, uma mentira chamou a outra, um desespero chamou o outro. Como se não fosse pouca a desgraça que Davi havia cometido, não apenas o adultério com a mulher do seu amigo, e agora a cumplicidade na morte de um homem, a responsabilidade na morte de um soldado importante, um amigo seu. A mulher bate de novo na porta da sua casa. A mulher bate na porta da casa e diz: quero te dar uma notícia. A criança que nasceu está muito mal. Davi, que já havia sido pai e agora sonhava talvez em ver de novo uma criança correndo no palácio, vai suplicar a Deus. Diz a palavra que ele não comia nem bebia, jejuava a Deus. Interessante, jejuava a Deus. Tem horas, irmãos, que a gente está tão cheio de culpa, de gravidade, de pecado, que a nossa oração não passa do teto. E de nada adiantou o clamor suplicante do rei. A criança morreu. E com um gesto muito estranho, que deixou os funcionários do palácio atônitos. Aquele homem que passara dias chorando, intercedendo pelo menino, de repente se levanta e pede comida. Morreu, o que eu posso fazer? Insensibilidade, mentira, adultério, homicídio, isso tudo no coração, no pensamento, na cabeça do rei, o segundo rei de Israel. E agora, meus irmãos, o salmo que nós lemos, parece que não é este homem. O que aconteceu? O que foi que aconteceu na vida de Davi, para que ele produzisse tamanha peça de oração profunda, sincera, honesta, ouvida por Deus? O que foi que aconteceu? O que aconteceu, e preste atenção no que o pastor vai dizer aqui,
é que Deus lhe entregou uma palavra profética. Deus não apenas lhe entrega uma palavra profética, como ele recebe a palavra profética. Eu tenho me debruçado em tentar aprender um pouco mais sobre isso. Tenho dito a vocês que depois de mais de 34 anos de ministério, o Senhor tem revelado coisas que eu nunca havia atentado na minha vida, como pastor e como pregador. O que é isso? Que palavra foi essa que Davi se apropria? E que muda seus pensamentos, e que muda seu raciocínio. O homem estava austero, o homem estava vaidoso, o homem estava articulado, o homem tinha um império nas suas mãos, o homem era um guerreiro, o homem foi um rei importantíssimo, o maior. Se você visitar Israel, até hoje, há um lugar, um monumento no Monte Sião, em homenagem àquele que foi chamado e é chamado pelos judeus, o maior rei da história de Israel. Impressionante, ele estava cheio de si. A gente sempre pensa que está fazendo tudo certo. E sabe qual é um dos problemas que nós temos, irmãos? É que nós achamos que podemos consertar do nosso jeito as coisas. Eu faço uma mentira aqui, eu cometo um erro ali, então eu vou consertando. Às vezes uma mentira é consertada com uma outra mentira, é claro que não vai dar certo. Um erro é consertado com outro erro, é claro que não vai dar certo. Mas nós, na nossa prepotência, na nossa articulação, nos nossos pensamentos, influenciados por Satanás, nós começamos a decair e não percebemos como nós estamos profundamente arruinados. E uma das coisas que mais destrói a vida de uma pessoa é quando ela não tem sensibilidade espiritual para ver o estado em que ela se encontra. Ela fala bobagem, ela faz bobagem, ela erra o tempo todo, mas ela não percebe porque ela está cega. O apóstolo Paulo diz que viver no mundo desta forma, com esses pensamentos, é como uma cegueira mental. Amanhã você vai encontrar um monte de gente trabalhando com você com cegueira mental. Você vai encontrar pessoas na escola com cegueira mental, na universidade com cegueira mental, vizinhos com cegueira mental, pessoas até dentro da igreja com cegueira mental. Não entendem, não reconhecem, não compreendem. E acham que o que estão fazendo está correto. Aquela pessoa que sempre tem uma justificativa para o que faz, desconfie dela. Desconfie de você mesmo quando você justifica tudo o que você faz. Nós somos muito bons em apontar o dedo no rosto dos outros, acusando as pessoas do que elas cometem. Você, meu irmão, meu amigo da internet, ou você que está aqui, é muito fácil apontar os pecados dos outros, é muito fácil julgar as pessoas, é muito fácil pesar sobre a vida das pessoas, mas é muito difícil olhar para nós mesmos e dizermos o que disse Isaías: ai de mim, porque eu estou perecendo. No outro dia citei aqui esta experiência do profeta Isaías, que até o capítulo 5, ele dizia: ai de vós, ai de vós, ai de vós soberbos, ai de vós injustos. Mas um dia, quando ele entra no templo do Senhor e tem uma experiência espiritual pela primeira vez, capítulo 6 do profeta Isaías, ele diz: ai de mim. Ele cai em si. E o que fez Davi cair em si e produzir essa peça belíssima de oração foi uma palavra profética. Uma palavra trazida por um profeta chamado Natã. Natã vai à casa dele e conta para ele uma historinha. Imagina, meu senhor, ele está falando com um rei. Ele está falando com um rei. A única autoridade equivalente ao rei era a autoridade profética.
Imagina, meu Senhor, que um homem tinha tantas ovelhas, podia usufruir e escolher a que quisesse, ter a que quisesse, mas ele resolve pegar uma única ovelha de seu amigo, ao invés dele escolher qualquer outra ovelha, ele rouba do seu amigo a única que ele tinha. Natã devia ser tão articulado, um contador de história, o que ele está fazendo é levando Davi a uma imagem mental. E Davi, quando imaginou a cena descrita por Natã, se revolta e diz: miserável, por que que ele pegou a ovelha única deste homem e não pegou uma outra? E quando ele está no auge da sua exaltação, o profeta diz: este homem és tu. Tem que ter autoridade. Ele não está falando com alguém da esquina, ele está falando com o rei. Ele está falando com o representante de Deus na terra, segundo Israel, o homem que for ungido por Samuel. Este homem és tu. Diante daquela afirmação e daquela palavra profética, ele tinha duas possibilidades. Ou Davi ignorava Natã, e ele podia fazer isso, desprezava Natã, ou então Davi decidia cair em si e deixar que o Espírito de Deus falasse por aquela palavra. Irmãos, o que está acontecendo agora, nesse momento, neste lugar, é exatamente isso. Nós temos aqui, nós não estamos brincando aqui, isso aqui não é uma palestra, isto aqui não é exposição de um orador, não é nada disso. O que está acontecendo aqui é que a palavra de Deus está sendo pregada e você só tem duas coisas a falar com esta palavra profética, ou fazer com esta palavra profética: ou você a rejeita ou você a aceita. O que farás? E Deus pode estar dizendo para você: eu não conheço sua vida, mas o Senhor conhece. Eu não sei o que você está fazendo, mas o Senhor sabe. Somente Deus sabia o que Davi estava pensando, os seus pensamentos diabólicos, demoníacos, os seus pensamentos de morte, o seu pensamento de adultério, o seu pensamento de homicídio, o seu pensamento de mentira. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Na hora que ele recebe a palavra profética de Natã, ela entra quando a Bíblia diz que a palavra de Deus julga os nossos pensamentos. Ela é poderosa e mais penetrante que a espada de dois gumes, e vai na alma, atingindo a consciência e a alma humana. Eu espero que nesta noite, para mim e para você, esta palavra, a palavra que Deus está trazendo hoje, traga a você e a mim consciência das nossas fragilidades e que nós precisamos de Deus. Desce daí, ouve o Senhor. O que você fará? O que você fará esta noite? E neste momento, meus irmãos, lhe veio ao coração o que eu chamo de uma culpa saudável. Há dois tipos de culpa: a culpa que é gerada para destruir, a culpa que leva ao suicídio, a culpa que leva à morte, a culpa que leva à doença. Mas há aquela culpa onde Deus vai trabalhando essas coisas, e Deus vai tratando o coração de uma pessoa, e esta culpa vai trazendo a consciência, a luz do Evangelho, o poder do Espírito Santo, e vai mudando o pensamento. Que o Senhor faça isso hoje em nome de Jesus.
e aquela palavra profética de Natã entrou como uma espada no coração de Davi, e ele sentiu algumas coisas. Eu vou citar aqui alguns sentimentos que foram saudáveis. Estranho, não é? Ele diz para Deus: eu perdi a alegria de viver. Senhor, restitui a alegria de eu ser um homem salvo. A minha alma foi adoecida e eu sinto o peso, a doença nos meus ossos, porque a enfermidade emocional, espiritual, afeta o corpo. Eu tenho dito isso para vocês, é como se os meus ossos, ele diz isso também no Salmo 32, tivessem sido esmagados pelo Senhor. A minha alma sangra, o meu pecado gerou culpa, e este salmo que está diante de nós é a salvação do rei, que diante da palavra profética de Natã, muda, vai cambiar os pensamentos, vai trocar os pensamentos. A palavra de Deus tem que mudar a nossa maneira de pensar. A palavra de Deus tem que mudar a maneira de nos vermos. A palavra de Deus tem que mudar a maneira de vermos a sociedade e o mundo que vivemos. A palavra de Deus tem que mudar a forma como você vê as pessoas. A palavra de Deus tem que mudar a nossa mente. Sim ou não, igreja? No versículo 3, capítulo 51, veja. Ele começou dizendo assim, eu vou chegar no 3, mas ele começou assim: tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão da minha miséria, Deus. Por teu amor. Ele se vê perdido, ele se vê amargurado. Por teu amor, por tua compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Senhor, versículo 3, eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. A culpa faz com que o pecado esteja aceso dia e noite e a gente não esquece. Contra ti, Senhor, eu pequei. Todo pecado, olhe para mim, ofende primeiramente a Deus. Contra ti eu pequei e fiz, ele sabia, o que tu reprovas. De modo, olha o que ele diz, irmãos, que é justa a tua sentença. Eu estou esmagado, eu estou triste, eu estou abatido, porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Eu estou sofrendo pelas escolhas que eu fiz. Eu estou chorando porque eu decidi errar e vi aquele bebê morrer. A tua sentença foi justa, Senhor. Interessante quando Deus troca os nossos pensamentos pela palavra profética. Ele mostra para nós a justiça dele. Ah, quantas pessoas culpam a Deus, consciente ou inconscientemente, pelas coisas erradas que acontecem. Quantas pessoas com gestos de comiseração: ah, Senhor, fui tão bonzinho, eu fui um dizimista fiel, eu cantei tanto hoje pela manhã, eu leio tanto a Bíblia, eu faço tantas orações, ah, Senhor, eu não merecia isso, eu não merecia isso. Nós não merecemos nada. A única coisa que nos salva é a graça e a misericórdia do nosso Deus. Contra ti eu pequei, versículo 4, e eu fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Aí agora Davi começa a ver a sua estrutura, e vê que ele não era tão bom quanto ele pensava, que no pecado sua mãe o concebeu. Sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me teve, e eu sei, Senhor, que no íntimo, guarda isso, o Senhor quer a verdade.
Olhe para mim e guarda no teu coração para sempre. Deus não negocia com mentira. Não adianta. Não adianta, você não vai enganar Deus. Deus deseja a verdade no íntimo. E é no coração que Ele ensina a sabedoria. Aí Ele diz uma coisa interessante: purifica-me, Senhor. Purifica-me com ensopo. Sabe o que é ensopo? Ensopo era uma espécie de produto de limpeza que se usava na casa de leproso. Na casa de leproso. Quando uma pessoa leprosa morria, ou era curada da sua lepra, o sacerdote ia na casa dela e limpava a casa com ensopo. Olha a comparação que ele está fazendo. Senhor, purifica-me com ensopo. Tem misericórdia de mim, como se eu fosse um leproso. Lava-me e eu me tornarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Ele perdeu a alegria. Gente, o pecado rouba alegria, o pecado rouba o contentamento, o pecado traz tristeza, o pecado adoece, o pecado traz pensamentos de morte. Uma das riquezas da vida cristã e da vida com o Senhor é a alegria. Que o Senhor encha a tua semana, a tua casa, a tua vida. Recebe aí o teu coração esta semana de alegria. A alegria do Senhor será a tua força. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor modificará o teu humor. A alegria do Senhor modificará a tua visão. A alegria do Senhor te ajudará a passar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até o Senhor renovar ela de novo. Aleluia! Glorifique o nome daquele que nos traz alegria. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os meus ossos que esmagaste, ele está doente. Ele está sentindo, e eu tenho dito isso aqui, o pecado, os males emocionais afetam o corpo. Ele sentia dor nos ossos. Irmãos, eu tenho ouvido e já ouvi relatos de pessoas que sentem dores emocionais como se físicas, como se dor no coração, aperto no peito, dores de cabeça, dores interiores, dores nos ossos, por causa das suas escolhas, por causa das suas doenças emocionais, por causa dos seus pecados. Senhor, ele suplica, esconde o teu rosto dos meus pecados. E ele vai fazer o principal pedido, quando ele diz assim: guarde agora o principal pedido do rei, o principal pedido de oração. Até aqui ele está suplicando misericórdia, ele está abrindo a alma, ele está contando fragilidades, ele está dizendo como ele estava sentindo, o seu estado, mas ele agora no verso 10, ele diz: cria, Senhor, em mim um coração puro. Ele está falando de interioridade, ele está falando de pensamento, ele está falando de sentimentos. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. A sua inconstância também é fruto de pecado. A sua não permanência no caminho de Deus também é fruto de pensamentos demoníacos. Ou nós escolhemos receber a palavra profética e mudarmos a direção, ou nós vamos continuar nessa situação caótica em que Davi se encontrava. Senhor, cria em mim um coração puro, renova o espírito estável, não me expulses da tua presença. Vejam o que havia pregado hoje pela manhã. Naquela época, o Senhor, o Espírito Santo entrava e saía, e ele sabia que sem a presença do Espírito Santo, como é que ele iria liderar Israel, como ele seria rei de Israel, como ele governaria o povo. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, sem a presença de Deus, você não vai a lugar algum. Se você quiser ser um cristão autêntico, se você quiser ser um crente sério, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, você não vai a lugar algum. Foi isso que
que Moisés disse, quando convocado pelo Senhor para liderar o povo, para libertar o povo, ele disse: Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos. Se o Senhor não for à frente da tua vida, você não pode fazer nada. Jesus já havia revelado: sem mim, nada podeis fazer, a não ser pela carne. Você quer viver pela carne? Você quer viver pelos pensamentos humanos? Não, então recebe a palavra profética. Então recebe a profecia desta palavra. Eu não estou aqui apresentando profetada para você, eu não estou aqui apresentando o eis que te digo da carne de alguns homens, de algumas mulheres. Eu estou dizendo para você palavra de Deus. Esta é a verdadeira palavra profética, esta é a palavra de discernimento, esta é a palavra de correção, esta é a palavra de instrução, esta é a palavra de sabedoria, esta é a palavra de amor, esta é a palavra de perdão, esta é a palavra de graça, esta é a palavra de transformação, esta é a palavra de Deus. Aleluia! Isso é palavra profética. Palavra profética, palavra de Deus. Quando você orar, nós estamos aprendendo a orar, não é? Levamos muitos anos sem aprender, mas nunca é tarde para aprender. E não vem dizer para mim que você sabe orar não, porque Jesus disse que a gente não sabe orar. A gente está começando a aprender. E quando você fizer suas declarações em oração, declare a palavra. Começa a colocar para você a palavra. Começa a contrapor os teus pensamentos com a palavra. Quando o diabo vier dizer para você: você está sozinho, você responde: o Senhor Jesus está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Quando ele vier dizer para você, ou te trazer medo, ansiedade, de que vai faltar o pão na sua vida, você repete e profetiza a palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando pessoas ameaçarem a sua vida, cercarem você para te destruir, você relata e diz: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente descansarei. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque esta é a palavra do Senhor. Quando a tristeza essa semana vier bater a porta do teu coração, repete Filipenses, diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Responde os teus sofrimentos, responde os teus medos, responde as tuas dúvidas com a palavra profética de Deus. Deu para entender, igreja? Que o Espírito Santo esteja te esclarecendo ao coração o que você tem que fazer. Eu estou te ensinando arma de guerra. Eu estou ensinando o que o Senhor tem me ensinado. Eu estou aprendendo arma de guerra. Quando os pensamentos ruins, malignos vêm na cabeça, é nessa hora que vem a palavra profética. É por isso que quando você está desanimado, o diabo não deixa você abrir a Bíblia, não deixa você assistir culto, não deixa você ligar a internet para assistir uma pregação. Ele quer te afastar da palavra, mas insiste: ah, pastor, mas eu não estou com vontade. Vai, porque nem sempre a gente come porque quer comer, a gente come porque precisa comer. Come a palavra, ela pode descer estranha, mas depois ela se torna doce como mel. Ela se torna doce como mel. Já viu um cara comer o livro? O homem mandou ele comer o livro. Come o rolo. Comer papel. E não era papel fino, industrializado assim não. Era um papiro pesado. Come. E ele começou a comer, o profeta começou a comer. Sabe por quê? Porque ele só podia dar para alguém aquilo que ele tinha dentro dele. Deu para entender? Ninguém profetiza o que não tem para profetizar. Você não pode ser bênção em canal de bênção na vida de ninguém, se você não tem essa palavra dentro de você. Amanhã você pode ser um canal, você pode ser um abençoador, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua vizinhança, com quem aparecer na sua frente, mas para que você entregue essa palavra, você tem que ter a palavra dentro de você. Por isso Deus disse ao profeta: coma a palavra, coma a palavra, coma a palavra. E quando ele comeu a palavra entrou nele, e ele então pôde profetizar, e não havia uma palavra dele. Sabe por quê? O rolo estava escrito por dentro e por fora. Não há espaço para vírgula humana.
A verdadeira palavra profética não é profetada de ninguém. Não é verbo que sai dos outros. Palavra profética é palavra que jorra de Deus. É de Deus. Não é sua. É de Deus. E você só vai entregar o que você recebe. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Lembra de Paulo? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que ele foi traído, ele apareceu a mim como um abortivo. Eu não estava naquela ceia de Mateus 26, mas ele apareceu a mim. Eu caí do cavalo, lá naquela estrada de Damasco. Ele apareceu a mim. Eu vos entrego aquilo que eu recebi. Os profetas diziam assim: assim diz o Senhor. Repete comigo: assim diz o Senhor. Não é palavra de homem, não é achismo, não é científico, não é opinião, não é nada disso. Palavra profética é palavra de Deus revelada em Cristo Jesus e transmitida para nós. Aqui está o livro da vida. Tua arma de defesa e de ataque. Quando Davi assumiu, entrou na cabeça, no pensamento dele, a palavra profética de Natã: és tu este homem, Davi. Ele reconhece sua natureza. Ele sabe o que Deus queria fazer. Ele pede misericórdia, pede purificação, pede restauração, pede cura e pede nova oportunidade. No versículo 10: cria em mim, Senhor, um coração novo e renova dentro de mim, Senhor, um espírito estável, e devolve a minha alegria. E aí olha o que ele diz, gente, coisa linda: então ensinarei os teus caminhos. Então, repete comigo: então ensinarei os teus caminhos. Ele não podia ensinar, ele não podia apontar, porque primeiro a palavra profética tinha que corrigir a ele. Não me expulses da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Devolve a minha alegria. Versículo agora de número 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Sabe por que o mundo não se converte mais rápido? Porque há muito crente que não tem autoridade para entregar palavra aos transgressores, porque eles não comeram a palavra profética. Eles não se converteram dentro da palavra profética. Livra-me, Senhor, desses crimes de sangue, de tudo que eu fiz. Deus, Deus da minha salvação, a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. Dá, Senhor, e a minha boca anunciará o teu louvor. Você percebeu? Que somente quando ele recebe a palavra de Natã. Você pode sair daqui hoje, meu irmão, meu amigo, você pode sair daqui desprezando completamente o que eu falei. Uma escolha sua. É uma escolha sua. Só que eu quero lembrar para você que isso aqui é uma casa de oração. Isso aqui não é um ajuntamento de um clube. Isso aqui, como eu já disse, não é um discurso. Isso aqui é a proclamação da palavra de Deus. O que eu estou pregando é o Salmo 51, é palavra de Deus. E eu tenho convicção, certeza e fé, que quando a palavra de Deus é proclamada, ela sai como espada de dois gumes, e ela vai no coração, dividindo a alma, o espírito, a mente, atingindo as pessoas, e você tem uma escolha agora a fazer: ou você a recebe, ou você a acolhe, ou então amanhã, ou daqui a pouco, o pássaro da dúvida, aquele pássaro daquela palavra, vai roubar a semente, vai tirar a semente. Você vai chegar lá fora, vai chegar em casa, vai chegar amanhã e não se lembrará mais do que Deus disse. Mas eu clamo ao Senhor e peço a você: abre o teu coração, recebe, acolhe essa palavra profética. Diz: eu quero olhar para mim, eu quero me conhecer, eu quero ser melhor para o meu Deus, eu quero louvar ao Senhor, eu quero pregar com autoridade, eu tenho que corrigir a minha vida. Fale com Deus, acolhe a palavra profética.
profética e Deus vai mudar os seus pensamentos, Deus vai mudar a sua vida. O Senhor não se deleita em sacrifícios. Olha o que ele diz aqui, gente, eu estou falando de Davi. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nossa religião vale nada. Essa prática israelita de sacrificar cordeiros não está valendo nada. Eu estou falando num salmo do Velho Testamento. Senhor, o Senhor não se deleita, versículo 16, em sacrifícios e nem se agradas em holocaustos, senão eu traria. Eu sou o rei, eu posso ter o bezerro cevado, eu posso ter a primícia, eu traria, mas o Senhor não quer. Ele começa a ter um entendimento da diferença, a diferença, o que é ser realmente Deus e o que é ser um religioso. Que consciência a palavra trouxe a ele, que consciência Natã trouxe a ele profeticamente. Ele começa a entender que ser um homem de Deus é diferente de ter uma religião. Tem muita gente que tem religião. Hoje uma reportagem de um jornal online famoso falava do crescimento evangélico e das igrejas evangélicas no Brasil. Está havendo uma explosão. É quase uma igreja por dia sendo organizada, mas isso, meus irmãos, pode dizer muito, mas pode não dizer nada, porque o que nós precisamos não é a fundamentação de uma estrutura religiosa ou de uma denominação. O que nós precisamos é de gente convertida, comprometida com Deus, que entregou seu caminho ao Senhor, que confia nele e que tudo vai fazer para que ele seja proclamado. Não adianta eu trazer sacrifícios, senão eu teria trago o Senhor. E ele faz uma declaração importante, olha para a sua Bíblia, verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Ao espírito quebrantado, Deus não despreza. Ouvi um pastor pregar um sermão muito estranho, quando ele anunciou o título, A Fraqueza de Deus. E eu disse que autoridade, que ousadia, dizer que Deus tem uma fraqueza, mas é claro que isso é uma teofania, uma tentativa de explicar Deus com palavras humanas. Eu já disse o que é uma teofania. O que ele estava tentando dizer é que Deus não resiste, humanamente falando, a uma pessoa quebrantada e chorando de verdade, porque tem gente que não chora de verdade. Aquela pessoa que chora lá dentro, que reconhece em contrição. Eu me lembro que um dos problemas da igreja de Laodiceia, tem 7 cartas no Apocalipse, todas apresentam virtudes e problemas das igrejas que estavam na Ásia, e o problema daquela igreja é que ela tinha perdido o primeiro amor. Às vezes eu fico preocupado com a minha vida, com a sua vida, porque nos bons tempos em que nós estávamos juntinho de Deus, mais perto, levando o cristianismo mais a sério naquela novidade, nós éramos mais quebrantados e chorávamos. Tem gente que não chora mais na presença de Deus. Tem gente que não se quebra nem diante do seu próprio pecado. Mas como Deus abençoa a lágrima sincera de um coração quebrantado. Deus não despreza. E havia uma questão que está aqui no versículo 18, muito séria. Senhor, por tua vontade, Sião vai prosperar. Sabe o que Davi está dizendo? Ele sabia que a bênção não chegaria ao povo debaixo da sua liderança se Deus não consertasse. Se Deus não tratasse com ele, se Deus não fizesse ele entender aquela palavra profética de Natã.
Ele não podia ser canal. Eu quero dizer uma coisa para você, às vezes você é um entrave, meu irmão, um entrave na vida de uma pessoa, na vida da sua casa. Você está travando a passagem de água, por suas teimosias, por seus pecados. Mas ao reconhecer isso, Davi vai dizer: Senhor, por bondade, faz de novo Sião prosperar. Eu sei que se eu me corrigir, se eu me consertar, se eu me quebrantar, eu vou ser canal de bênção, porque eu sou o rei de Israel. Eu sei que o Senhor vai abençoar o monte Sião, eu sei que o Senhor vai dar graça. Leva isso para você, para a tua casa, para a tua família. Não seja um entrave, mas seja uma bênção, seja o cano da graça, seja o cano da misericórdia, seja o cano da bondade, seja o cano da alegria para a tua família e para você. Faz, Senhor, isso através de mim, mas é preciso que o Senhor tire o entulho. Quando tem entulho no cano, água não passa. E tem gente atravancando as vidas, até dos seus filhos, porque não deixa a água passar, porque os seus filhos estão debaixo da sua liderança. Seu ministério está debaixo da sua liderança, sua chefia está debaixo da sua liderança, sua empresa está debaixo da sua liderança. Se você não tiver uma vida aonde você tira o entulho, a água não passa. Ele sabia que se ele não aceitasse a palavra profética, não mudasse aqueles pensamentos, aquela maldade toda que ele fez, se ele não se quebrantasse, como é que Sião seria abençoado? Senhor, ergue de novo os muros de Jerusalém. Senhor, eu derrubei os muros. Senhor, eu maltratei a cidade. Senhor, eu fui um mau rei, tem misericórdia. Então, se eu me arrependo e o Senhor abençoa, tu te agradarás, agora sim, dos sacrifícios de culto. O meu povo me louva com os lábios, o coração está longe. Deus não aceita culto de muita gente. Deus não aceita culto de muita gente que está com o cano entupido. E o pior, ainda entope o cano daqueles que estão debaixo da sua liderança. Estão debaixo da sua casa, estão debaixo da sua alçada. Você tem pessoas debaixo de você. Limpe o teu cano, para que a água do rio de Deus possa fluir e chegar naquela vida. Então tu te agradarás dos sacrifícios e do culto, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E agora os novilhos poderão ser oferecidos em cheiro suave. Gente, quando eu estava lendo isso aqui, eu disse: meu Deus. Fiz uma pergunta e a refaço agora tão séria com você. Será que o Senhor está se agradando do nosso culto? Será que o Senhor está recebendo como cheiro suave a sua presença? Será que Ele está se alegrando com a gente? É por isso que é tão importante receber Natan. Eu não sei quem é o Natan que Deus vai mandar para você essa semana, mas olha, eu vou dizer aqui, que se tiver alguma coisa errada com a sua vida, Ele vai mandar Natan. Não sei como é que é esse Natan, se esse Natan é homem, se esse Natan é mulher. É um nome simbólico, mas Ele vai mandar um Natan porque Ele ama você. Esse Natan vai profetizar a palavra, e você vai ter que assumir essa palavra para haver correção, para que você seja um cano de bênção na vida de quem está debaixo de você, para que o Senhor restaure a tua alegria. C.S. Lewis disse uma coisa tão interessante num dos seus textos: foi pelo orgulho que o demônio se tornou demônio, foi pela vaidade. Se não houver arrependimento, não há salvação. Se não houver a lavagem com o sopo das lepras da nossa vida, não há salvação. Recebe a palavra profética, conserta. Eu não sei o que você tem que consertar, eu só estou pregando. É o Espírito que está tratando com você.
Deus quer te usar muito. Deus quer te usar muito. Agora eu vou responder a pergunta ou a colocação que eu fiz lá no início. Você quer saber como é que um homem desse, adúltero, homicida, era um homem segundo o coração de Deus? Ele era quebrantado. Deus não espera pessoas impecáveis, porque ninguém é. Deus espera pessoas quebrantadas. Ele sabe que a carne, presta atenção no que eu vou dizer aqui, a carne nunca se converte. Nós convertemos a alma, o espírito humano, mas a carne não se converte, ela não se converte, e por isso ela vai morrer, ela voltará para o pó, a gente envelhece, você quer queira ou não, vai chegar um dia, mas essa graça é tão maravilhosa, como diz Paul Tournier, essa graça é tão maravilhosa, que ele prometeu em 1 Coríntios 15, eu vou dar um corpo novo para você, oh glória, sabe esse pedacinho que você não gosta? Esse negócio aí que você vive puxando para lá e para cá, para ver se melhora, estica, bota o pregado de plástico, bota isso, bota aquilo, não dá, tem um dia que não dá mais, mas a graça de Deus vai dar para você, para mim, um corpo novo, assim como Ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos com Ele em glória, aquele corpo incorruptível, incontaminável, imarcessível, nós o receberemos, aquele corpo que passou pelas paredes, aquele corpo que não chora mais, aquele corpo que não tem mais doença, aquele corpo que não conhecerá mais a morte, aquele corpo nós herdaremos, o Senhor nos dará totalmente uma existência nova, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas só alcança quem cai do cavalo quebrantado, arrependido, humilhado. Deus deixa, às vezes, a gente se humilhar. Tem situações que esbofeteiam você, humilham você. Paulo dizia: Senhor, quantas vezes me humilhastes, para que eu não me ensoberbecesse. Olha isso, Deus deu uma experiência para Paulo, meu Deus, levou o homem ao terceiro céu, eu não fui nem no primeiro, o homem foi no primeiro, segundo, terceiro, sei lá onde fica, aí Paulo desce do terceiro céu, podia chegar em Corinto, podia chegar em Filipos, você sabe quem eu sou? Sou o Paulão, eu tenho uma coisa que vocês não têm, eu sou um pastor que fui no terceiro céu. Aí Deus pegou um espinho, cravou nele. E ele dizia assim: o espinho me esbofeteia todo dia, para que eu lembre que eu sou humano, carnal. E Paulo diz: para que eu não me ensoberbecesse. Toma, Paulo, você viu, você teve a graça de ver o terceiro céu, mas toma, eu pedi ao Senhor que me tirasse aquilo, Ele não tirou. Às vezes Deus deixa aquele espinho que não tem nome, sabe por que não tem nome? Porque pode ser igual o seu e o meu, para te esbofetear, porque só tem um tipo de pessoa que entra no céu: gente quebrantada, contrita, humilhada. Arrogante não entra no céu, vaidoso não entra no céu, sabichão não entra no céu, só entra gente assim. E tudo começou, eu vou terminar, tudo começou, a transformação do pensamento de Davi, de um homem mau, mentiroso, perverso, assassino. Ele foi transformado porque ele recebeu uma palavra profética, ele ouviu, e Deus foi mudando.
Sabe quem é que vai mudar você? Não é você não, esquece. Ninguém muda a gente, nem a gente mesmo, nenhum terapeuta, nenhum amigo muda a gente, só o poder do Espírito Santo faz uma pessoa. Eu já conheci tanta gente que era ruim, gente que era cheia de defeito, cheia de vício, e pela graça e bondade de Deus, Deus foi moldando, foi quebrando. Aquele que era alcoólatra não bebe mais, o que era mentiroso não mente mais, o que era mau não é mais mau, é dependente. O que era carnal se tornou espiritual. Isso é pelo poder que em nós opera. É Deus que faz isso. Receba a palavra profética, entrega os pensamentos a Deus, confia nele, e o mais Ele fará. Nós vamos agora ter uma conversinha com Deus, muito particular. O que aconteceu aqui no Salmo 51, não tinha ninguém. O Salmo 32, lê depois, você vai ver semelhanças maravilhosas. É irmão gêmeo, 32, 51, você vai ver que é consequência de um homem que está sozinho na presença de Deus. Só ele que teve uma conversinha e recebeu a palavra profética. Feche os seus olhos e ore. Ore. Senhor, traz luz agora aos pecados de cada um de nós. Senhor, quem sabe alguns que aqui estão se tornaram entulhos, para que aqueles que estão debaixo deles não sejam abençoados. Ó Deus da misericórdia, manda Natã. Natã é a expressão da misericórdia, da graça. Aquela pessoa que confronta, que fala a verdade, que não está preocupado em agradar aos homens, mas agradar a Deus. Senhor, manda Natã. Manda agora o teu Espírito Santo, porque nós precisamos contar aos transgressores a tua palavra. Ó Deus, me faz receber essa palavra profética, me faz receber, Senhor. Enquanto você está orando, eu peço que você fique em pé. Os intercessores e pastores vão estar aqui à frente, quem quiser. A igreja está aprendendo, vai sair do seu lugar. Você não vai precisar contar pecado, nada disso, nem dizer seu nome se você precisa, mas se você quiser pedir a Deus que alguém interceda por você, pode vir aqui para frente. Não precisa nem escolher, porque são todos pastores, intercessores do Senhor, gente de Deus. Toda a igreja em pé, e quem quiser venha. Coloque-se na frente de uma pessoa dessa. Isso. A gente se quebranta, a gente chora, tem gente já chorando aqui. É assim que o Espírito Santo faz. Aleluia. O Espírito Santo faz isso. Isso não é coisa de homem. Por isso que isso não é discurso universitário. Isso é palavra de Deus. Sai do teu lugar e vem. Recebe. Creia. Se coloque diante de um intercessor, ele vai clamar por você. Quem sabe hoje você vai chorar pecados, você vai se arrepender por coisas de 20 anos, 30 anos atrás, decisões que você tomou errada, e que você arrasta uma culpa de mais de 50 anos, quem sabe. Deus vai tratar com você, Deus vai limpar. Pede a Ele: Senhor, lava-me com hisopo, a minha casa leprosa, purifica-me, Senhor. Isso, vem você. Não resista ao Espírito Santo. Receba a palavra profética do Senhor. Muda o teu pensamento. Muda. Que você passe a ver
com humildade o quebrantamento de Deus. Vem orar com alguém, vem se vulnerabilizar com alguém. Orai uns pelos outros. A igreja, levante a sua mão. Ore pelos intercessores, para que enquanto eles falem orando, eles tenham palavras que abençoem e que libertem. Palavras de Deus, palavras de Deus. Aleluia, aleluia. Você é jovem, você é adolescente, você é ancião, você é casal, você é solteiro, você venha. Aleluia. Como é maravilhoso. Se quebrado e ferido estás, e o pecado é pesado demais, Jesus te chama. Se ao fim de si mesmo chegou, e tua fonte de água secou, Jesus te chama. Venha ao altar. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deixa a culpa e o erro pra trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Sua tristeza troque por prazer. Nova vida das cinzas vai ter. Jesus te chama, Ele te chama. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue. Oh, venha ao altar, oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Ó Salvador maravilhoso. Ó Salvador, Declare isso ao Senhor. cante aleluia. Cristo vive, prostre-se a Ele, prostre-se a Ele. De tudo é Senhor, cante aleluia. Cristo vive, Salvador. Ó Salvador maravilhoso. Cante aleluia, o teu Redentor vive, Ele vive, prostre-se a Ele, de tudo é Senhor, cante aleluia, Cristo vive. Senhor meu Deus, nós estamos na tua presença pedindo que o Senhor nos lave com ensopo, mas o ensopo desta noite é o sangue de Cristo, que jorra da cruz do Calvário e nos purifica de todo pecado. Ó Deus, obrigado pela palavra profética nesta noite.
a palavra de libertação, a palavra de vida, a palavra de restauração, a palavra de perdão, a palavra de cura. Louvado seja o teu nome. Que os nossos pensamentos sejam agora tomados por essa palavra, Senhor, e que esta semana toda nós nos apropriemos desses pensamentos de Deus, dos teus pensamentos, vivamos as tuas promessas e confiemos e tenhamos fé que o Senhor estará conosco todos os dias, que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que o Senhor nos abençoará e o Senhor nos dará paz. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a termos um coração quebrantado e não sermos apenas religiosos, mas sermos homens e mulheres de corações que agradem o teu santo nome. Nós clamamos, oramos em nome e pelo nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Continuemos a adorar aquele que é digno nesta última canção. Quem está de pé? Quem está de pé aí? Aleluia! Aleluia! Suas palmas! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Quero ouvir! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O quê? E por que estamos de pé? Não caminhamos, cante igreja. Pelo que nos move, é o que nós temos. Diga quem você é. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé.
perseguição